Olá, virtuosas do YouTube! Como vocês estão, minhas lindas? Eu espero que vocês estejam muito bem. E sim, chegou o videozinho de Van Responde. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, todas as dúvidas que vocês me deixaram aqui no canal do YouTube. Então, prontas para o vídeo? Vem comigo. Gente, eu tô com um caderninho aqui, né, que eu anotei as perguntas e os nomezinhos de vocês. Espero não ter me esquecido de ninguém, né? Mas vamos lá. A primeira perguntinha vai ser da minha amiga Raquel, da Grande Virtuosa, minha amigucha aqui do canal que o YouTube me trouxe, né? Trouxe pra minha vida. Raquel, beijo, amor. E as perguntinhas dela foram: como conheci o meu esposo? E como foi a minha gravidez, né? Se foi tranquila, se foi planejada, né? As minhas gestações. Bom, eu conheci o meu esposo, eu tinha 16 anos, né? E a gente se conheceu através dos nossos pais, né? Na época, o meu pai, né, que já é falecido, era amigo do padrasto do meu esposo. E aí a gente se conheceu através deles. E a gente ficou junto a primeira vez num acampamento, meio que uma pescaria, né, que teve entre as famílias se juntaram, né, e a gente foi junto, né, eu fui com os meus pais e ele foi com os deles, né, com os dele nesse acampamento, nessa pescaria, vamos dizer, e aí a gente começou a namorar naquele dia, no caso, naquele dia a gente já começou a namorar, e eu tinha 16 anos na época, e mas a gente casou, gente, eu tinha 18 anos, tá? Então eu vou fazer 17 anos de casada. Bastante tempo, né? E as minhas gravidez, Caroline e Yasmin, foram completamente planejadas. Paramos os comprimidos que na época eu tomava e planejamos elas mesmas, assim, né? Caroline, e imagina, eu já tinha 21 anos quando tive a Caroline, né? Eu casei com 18, fiquei um tempinho sem ter filhos, né? Só casada e sem filhos. E aí a Yasmin veio 2 anos e meio depois e eu também parei os comprimidos. Caroline eu demorei 1 ano e meio, mais ou menos, para engravidar. E a Yasmin 6 meses. E o Davizinho, a gente queria muito 3 filhos. Era muito nosso desejo. Eu amo família grande. Eu vim com mais 2 irmãos, né? E eu sei quão gostoso é essa relação e o quão importante é. Nossa, eu amei, assim, a minha infância toda com os meus irmãos. Amei mesmo. E eu queria isso pra gente, né? E o Ricardo também. E o Davizinho, a gente esperava ele para um pouquinho mais pra frente. No caso, mais ou menos com essa idade que eu tô agora, 34 anos. Mas ele já tá com 5 anos, então vocês imaginam que ele veio antes, né? Foi da vontade completamente do Senhor e foram alguns comprimidos que eu não tomei. Então a do Davizinho não foi planejada por nós, ele viria mais lá na frente se fosse a nossa vontade, mas já estava nos planos de Deus. Beijo, Raquel. A outra perguntinha foram várias da Rosilane Vieira, que tem um canal aqui no YouTube que é o canal Casei aos 17. Beijo, Rose, sua virtuosa. E ela fez as seguintes perguntas: casei com quantos anos? Eu casei, gente, falei agora, né? Com 18 anos. E ela perguntou se eu engravidei já casada, né? Ou se eu casei grávida. Então, respondida a pergunta, né? Não, gente, eu não casei grávida e eu engravidei já casada, né? Imagina que eu casei com 18 e eu tive a Caroline com 21 anos. Então, foi tudo planejadinho mesmo. Quantos anos eu tenho de casada? 16 e faço 17 anos de casada em novembro. E com quantos anos eu tinha quando eu tive a minha primeira filha, que era online, a Kelzinha, eu chamo de Kel ou Kelzinha, e eu tinha 21 anos. Aí ela tem 13 anos agora. Se eu moro em condomínio, ela perguntou se eu moro em condomínio. Sim, gente, eu moro em condomínio. Esse apartamento é próprio, é nosso, e é um condomínio. Um condomínio pequeno, porque são só 5 blocos,
e com 2, 4, 6, 8. E com 8 apartamentos em cada bloco, então são 35 apartamentos e deve ter uns 30 apartamentos habitados, mais ou menos. É bem poucas famílias mesmo, é um condomínio maravilhoso. Eu amo aqui. Então, beijo, Rose. Obrigada pelas perguntinhas. Ai, a minha querida amiga Ju Rabelo. Ju, beijo virtuosa. Ela fez 2 perguntinhas. A primeira foi qual a diferença de idade das minhas crianças, né? Então, a Caroline, a mais velha, tem 13 anos. A Yasmin, a do meio, tem 10 e faz 11 em outubro. Elas têm exatamente 2 anos e 6 meses de diferença. E o Davizinho tem 5 anos. Então, ele foi o que a gente mais tempo de distância deu, né? As meninas a gente queria bem próximo mesmo. Na verdade, eu queria até um pouquinho mais próximo, mas eu demorei 6 meses para engravidar da Yasmin, né? Então, é uma de 13, uma de 10 e um de 5. Dificuldade de ter 3 filhos. Eu não acho muita dificuldade, por exemplo, da diferença de ter 2 filhos. Eu não consigo ver essa diferença, entendeu? Uma certa tarefa quando temos apenas um filho, né? Há uma certa tarefa quando a gente tem 2. Mas quando tem o terceiro, tu já tá muito no embalo, né? Com mais 2 filhos, então acaba que eu não vi muita diferença quando veio o Davizinho, né? Na verdade, nossa, ele é um grande presente de Deus, o nosso menino, né? E eu acho que é a dificuldade da maioria das mães, né? E é a multitarefas, né? A gente tem muitas tarefas, né? Com casa e com os filhos, né? É bastante tarefa, mas eu já tô nessa lida há tanto tempo que eu não sei como é estar sem ela, né? Então, no caso dos meus que tem, as meninas têm uma diferença, uma idade próxima, mas que nessa fase em que elas estão vivendo estão diferentes, a Caroline já é uma pré-adolescente e a Yasmin ainda não, né? Então, a Yasmin, por exemplo, ainda brinca de boneca, tem a sua fase de brincar de boneca e a Caroline já passou por essa fase. E eu tenho o Davi, né? Um bebê, uma criança bem pequena, né? Então, claro que como mãe eu tenho que cuidar dessas 3 fases, né? Então eu tenho que atender a Caroline como uma pré-adolescente, entender a Yasmin e entender o Davizinho que é o caçula e que, né, gente, acaba às vezes até incomodando as irmãs, né? Porque o caçula é aquele que quer estar com elas o tempo todo, né? E nem sempre elas querem estar. Mas graças a Deus eles têm um relacionamento muito bom mesmo. Assim, elas poupam o Davi bastante de muita coisa. Mas assim, a dificuldade é das idades, né? Dessa diferença de fases, né? Em que cada um está vivendo. E aí a gente tem que ter muita sabedoria mesmo para lidar com cada fase de uma maneira muito sábia mesmo, né? E como eu posso dizer para vocês assim em palavras, entendendo a individualidade de cada um, né? Que não são iguais. No caso, os meus 3 são totalmente diferentes, né? Eles têm personalidade diferente. Então, entender a individualidade dos 3 é um grande desafio. Mas eu sempre quis ser mamãe de 3, eu sempre quis uma família grande, né? Então, eu sou sempre grata. Eu procuro não olhar muito para as dificuldades e ser mais grata, né? Mas é lógico que não podemos nos iludir que há cansaço, há fadiga e há estresse, tá? Há cansaço, há fadiga e há estresse, isso é normal. Vai ser como nós vamos lidar com isso, né? Como que nós vamos lidar com tudo isso que vai fazer total diferença. Tem dias em que sim que eu estou muito cansada e tem dias sim que eu estou muito estressada, mas são dias, são momentos e a gente entendendo esses momentos, tá tudo bem, tá tudo ok, né? No meu normal, eu tô tão no piloto automático que eu acabo não enxergando essas dificuldades, porque eu vivo isso, né? No meu dia a dia, então passo batido. Eu não sou uma pessoa muito cheia de mimimi, gente. Assim, o que eu tenho que fazer, eu vou e faço e já era, entenderam assim? Giseles de Souza. Gi, beijo virtuosa. Perguntou se eu moro em apartamento e qual a minha igreja. Sim, eu moro em apartamento e eu moro no térreo. A gente comprou térreo, né? Eu não compraria se não fosse térreo por conta das crianças. E qual a minha igreja? Eu congrego na Assembleia de Deus.
A Rose Martins, beijo, Rô. Beijo, virtuosa. Ela também fez 2 perguntinhas. Se eu sou evangélica e qual a minha igreja? Sim, gente, eu sou evangélica, eu sou convertida há 12 anos. E a minha igreja é a Assembleia de Deus. A Daniele Zampiera. Ai, gente, que nome chique é esse? Acho que pronunciei tudo errado. Mas, Dani, beijo, sua virtuosa. Perguntou se moro no Sul e sobre o meu trabalho. Sim, eu moro no Sul, moro no Rio Grande do Sul, no município de Gravataí, pertinho de Porto Alegre. E sobre o meu trabalho é algo que as pessoas têm muita curiosidade, muita curiosidade mesmo. Já em outros vídeos, que não foi nesse que eu pedi para deixar as perguntinhas, e aí eu fui respondendo mesmo individual, as meninas, né? Sempre me perguntam sobre o meu trabalho, porque às vezes ouve eu falar, né? Hoje eu vou trabalhar à tarde e tal. Eu tenho, gente, como formação de cabeleireira, depiladora e design de sobrancelhas. Por muitos anos eu trabalhei nesse ofício, assim, né? Muitos anos mesmo. Eu morava em aluguel e sempre em casa. Então eu tinha o salão em casa de primeiro e sozinha. Sempre na garagem de casa e sozinha mesmo. E aí eu trabalhava ali, né? E com as crianças e com. Eu não tinha o Davizinho na época. Com as 2 meninas, lidava super bem. Elas iam e voltavam para a escola de van. Então era super assim, como eu posso dizer pra você, super tranquilo, né? Aí a Brendinha, minha irmã, que tem um canal aqui no YouTube, Brenda Silva, ela fez curso de manicure e designer de unhas. Eu também tenho curso de manicure, me esqueci de falar pra vocês. E aí o que aconteceu? A gente montou um salão, um ateliê, né? Muito do bonitinho na época, mas muito perto da nossa casa. A Brindinha casou e veio morar atrás da minha casa, no meu mesmo pátio. Eu morava na frente, na casa da frente, e ela na casa de trás, de aluguel, né? Então era super fácil pra gente. A gente ia pro salão e a Brenda que fazia a minha agenda, e ela fazia a minha agenda sempre pra parte da tarde, então eu arrumava as crianças, a van pegava as crianças pra levar pra escola, eu ia pro salão e a van largava as crianças no próprio salão pra mim. Então eu ficava sempre com as crianças, entenderam? E super tranquilo, o salão bem pertinho de casa mesmo, no mesmo bairro, né? Muito pertinho. Aí a gente conseguiu, com a graça, né, com a bênção de Deus, comprar o nosso apartamento. Quando a gente conseguiu comprar o nosso apartamento, o Davizinho era bem bebê, né? Porque a gente vai fazer 4 anos, eu acho, que a gente comprou aqui. Vamos fazer, então compramos aqui faz 3 anos e pouquinho. 3 anos, é. Vamos fazer 4 anos. Eu só não sei a data, eu sou péssima pra data, gente, péssima mesmo. E aí, eu ainda fiquei com ida e vinda. Só que aqui é muito longe da onde eu morava. É longe mesmo. Eu não tenho ninguém por perto aqui. Nem mãe, nem sogra. E lá eu tinha mãe, sogra, eu tinha a Brenda, né? Eu tinha todo mundo por perto. E aqui eu não tenho ninguém, é só eu mesmo. A Brendinha mora mais pro centro da cidade, mas ainda assim é a mais perto de mim, né? Mas a minha mãe, minha sogra moram bem longinho. E era onde eu morava, né? O que aconteceu? A gente comprou aqui, né? E aí eu fiquei um tempo indo e vindo, né? O Ricardo vai trabalhar de carro, porque ele sai na madrugada para trabalhar. E eu tinha que ir de ônibus, né? Com o Davizinho pequenininho, né? E as crianças estudavam lá perto, não estudavam aqui ainda, estudavam lá perto de onde eu sempre morei, né? Então elas tinham que passar alguns dias da semana na casa da minha sogra. Então virou um estresse muito grande, porque a gente ficava, mas começou a ficar meio separado das crianças, né? Das meninas. O Davizinho muito cansado, tinha dias que ele chorava para ir pro salão e para ficar lá no salão, ele chorava mesmo. A gente tinha que acalmar e tudo mais, e começou a ficar muito estressante. E para me dar conta, né? Daqui, no caso, da casa, que não era mais perto do salão e que eu não. E que alguns dias eu ficava de manhã e outros dias não. A separação, assim, das meninas que passavam metade da semana na minha sogra. Enfim, ficou muito complicado e eu levei isso ainda durante um ano. Levei essa vida durante um ano ainda. Aí a Brindinha viu que não dava mais,
O Ricardo viu que não dava mais, não tinha o que a gente fazer, tava muito, muito cansativo mesmo. E eu amava, a gente tinha uma cartela de clientes super, super boa, assim, fiéis mesmo. Nosso salão quase perto da faixa, praticamente faixa, então com uma localidade muito boa mesmo. Mas eu coloquei em oração e a resposta foi fechar o salão. A Brendinha acabou comprando, né, o apartamento dela também longe do salão, né? Mais perto, mais no centro da cidade. E aí não tivemos o que fazer mesmo, né? Aí fechamos o salão. Então, e eu fiquei um tempo sem fazer nada, assim, como dona de casa, sem fazer nada em termos de profissão, né? De fora. Só me dedicando exclusivamente com a casa e com as crianças. Passei as crianças para uma escola bem aqui próximo, bem pertinho de casa. E nossa, a nossa vida começou a ficar mais tranquila novamente. E aí eu comecei a atender como manicure aqui no apartamento mesmo, né? No espacinho minúsculo no quarto das crianças que vocês veem, aquela cadeira rosa, né? E aí não posso atender como cabeleireira aqui pra fora, pra outras pessoas, porque eu atendo no quarto das crianças, né? Mas como manicure sim eu consigo atender ali, né, ali no quarto das crianças mesmo, e com uma cartela de clientes bem reduzidas, porque não é qualquer pessoa que eu posso pôr aqui para dentro de casa, né, só mulheres, e foram assim, eu fiz de uma, ela indicou a outra, então eu trabalho como manicure, de quinta a sábado, tá? Segunda, terça e quarta eu não atendo. Então, de quinta a sábado, sempre no período da tarde e com agenda marcada, né? Porque eu não trabalho até muito tarde. Enfim, são horários bem restritos. E eu trabalho bem menos, né? Nossa, nem se compara. Então eu trabalho como manicure, atendo como manicure aqui de quinta a sábado no período da tarde. Eu faço alguma e outra para a igreja, as progressivas. Mas daí não é sempre, não é toda semana, né? Não é todo mês, né? E aí eu faço a blindagem, aquela da coifa, porque elas amam, né? Então eu atendo algumas delas aqui em casa assim. Mas então bem restrito, né? E a minha irmã, que vocês sabem que eu atendo também. Espero ter conseguido aí tirar a dúvida de vocês aí quanto ao meu trabalho e a minha profissão. Beijo, Dani, sua virtuosa. A Tatiane Jones, que ela diz que é nova aqui no canal, né? Ela botou há quanto tempo eu tenho canal e qual a minha igreja. A minha igreja já respondi, eu sou da Assembleia de Deus. E eu tenho canal, Tati, há 9 meses aqui. Mas eu postei 1 ou 2 vídeos e não postei mais. Fiquei uns 3 meses sem postar e aí postei mais 1 ou 2 e aí fiquei um bom tempo sem postar. Então, assim, que eu tô postando vídeo mesmo no canal, assim, regularmente, né? Faz 4 meses. 4 meses que eu posto regularmente. Mas que eu tô postando 5 vídeos na semana, ai, não sei, gente, faz pouco tempo. Acho que um mês, né? Que eu tô postando 5 vídeos na semana. Não, nem sei se faz um mês. Ai, eu sou péssima pra data, gente. Mas que eu tenho canal faz 9 meses, tá? Mas que eu posto vídeo frequente, então pra tirar a dúvida faz 4. Então, acho que eram essas as perguntinhas, gente. Ah, sim, e teve uma outra perguntinha que eu me esqueci de anotar, que é da Vânia. Vânia, beijo, virtuosa. E ela perguntou qual a profissão do meu esposo, né? E o meu esposo, ele é motorista de ônibus na única empresa de ônibus que tem aqui na minha cidade. Uma empresa bem grande e há muitos anos já que ele é motorista nessa empresa e ele tem uma linha de roupas de moletom, ele trabalha especificamente com camisetas e moletom, né? E que se chama Chinox. Então ele tem essa linha de roupas, né? E trabalha como motorista. Meu marido tem o quê? Marido tem 2 empregos. Então era isso, gente. Foram essas as perguntinhas. Eu espero ter conseguido aí responder, né? Tão difícil a gente responder assim. Mas eu espero ter conseguido aí retirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas de vocês. Um ultra mega power beijo. Obrigada pela companhia de vocês aqui todos os dias comigo aqui no canal. Nunca, nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês e eu também. E tchau! Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau!